Borges ou Tiago... Já apertei. Bom dia, pessoas queridas que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos começando aqui essa live, que não vai ser muito comprida, mas vai ser bem interessante, para falar da nossa pós em Pedagogia Espírita, que existe desde 2005, e nós vamos agora fazer a nossa 19ª turma, que começa dia 25 de fevereiro. E aqui estamos com o Maurício Zanolini e o Tiago Aguiar, e eu tenho que falar o seguinte, o Alessandro César Bigueto ia participar, mas ele teve um problema com o carro, não conseguiu chegar no lugar, enfim, e não vai participar hoje. Então, uma próxima ele participa. E aí nós vamos falar um pouquinho. Tiago, você quer se apresentar para a gente, para os nossos futuros alunos que estão nos vendo aqui, aqueles que vão se interessar? Fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Bom dia, Dora. Bom dia, Maurício. Uma grande alegria estar aqui com vocês e com toda a equipe que está prestes a chegar aí, né? As pessoas que já estão com vontade de vivenciar essa experiência da pós em Pedagogia Espírita e o pessoal que está assistindo agora e os que estão assistindo no Agora Futuro, né? Que é sempre muito divertido esse mundo que a gente pode estar em muitos tempos ao mesmo tempo, né? Então, eu sou pedagogo, tenho doutorado em educação, também pós-doutorado na área de educação, toda a minha formação, quase toda a formação foi na USP, meu atual pós-doutorado é na Unifesp, e já há algum tempo trabalhando, trabalhei em todas as áreas, assim, trabalhando do profissionalizante, educação, ensino fundamental, né, educação básica, já na educação superior e na educação básica novamente como diretor de escola hoje. Já venho pesquisando há muitos anos histórias de pessoas, histórias de educadores grandes, pequenos, porque eu acho que na vida das pessoas a gente encontra as marcas daquilo que nos faz, do porquê fazemos educação e do porquê fazemos educação. E neste curso, já há alguns anos, eu não sei desde quantos anos, eu já perdi a conta há quantos anos estou aqui junto. Também, né? Não é desde a primeira, é claro, mas já faz bastante tempo. Qualquer hora a gente conta sobre os primórdios lá de muito tempo atrás, né? Mas aqui nesse curso eu dou aulas de Comênios e Rousseau, uma das aulas de Comênios e as aulas de Jean-Jacques Rousseau, porque para nós é muito importante pensarmos sobre esses educadores. Mas aí a gente já fala deles em algum momento. Exato. Uma das coisas que a gente procura... O curso é multifacetado, né? Que a gente sempre fala, o curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita. Tem uma grande parte que é uma releitura do próprio Espiritismo, com visitas históricas sobre o contexto que Kardec viveu, as filosofias com as quais ele dialogou, embora não as nomeasse, porque ele não nomeava nenhum autor, nenhuma filosofia, mas havia, claro, um contexto de ideias que o Espiritismo se desenvolveu. Então, tudo isso é estudado, mas na área da educação, nós também estudamos aqueles autores que tiveram influência sobre o próprio Kardec, né? Porque Rousseau, eu digo sempre que é o avô espiritual de Kardec, né? Já que Pestalozzi foi o pai, porque ele estudou com Pestalozzi. E o Comênios podemos considerar o bisavô, né? Porque o Pestalozzi cita Comênios, né? Então, tem todo um encadeamento histórico aí de ideias que é interessante a gente conhecer. Mas, antes de a gente continuar nessa análise, Maurício, fala um pouco do que você faz na pós. Maurício também está há muitos anos com a gente na pós. E ele mesmo já fez a pós, né? Eu fiz a pós, é verdade. Eu fiz a pós há muitos anos atrás. E tô nos bastidores, né? Essa é a função principal. Então, eu sou o contato dos alunos, eu né, ajudo eles a navegar aí pelas nossas várias ferramentas virtuais aí para poder acessar os conteúdos todos e tal. Gravo as aulas, então o meu contato com os alunos é constante. Mas a gente faz, além disso, também fazemos todas as divulgações,
coordenação e planejamento de outros cursos e tal, tudo ligado a as coisas que são produzidas na Universidade de Pampédia, né, em parceria com a BPE e tal. No curso de pós, além de fazer essa parte de bastidores aí, de organização, eu também dou uma aula, porque é muito interessante, a gente foi agregando assuntos, né, que foram aparecendo ao longo dessas 19 turmas, né, e que foram aparecendo também um pouco na história do Brasil mesmo, né, de investigação de questões que, quando começou a pós, nem eram assuntos e passaram a ser, e a gente incorporou. Então, uma das experiências que eu trago para dentro do curso é uma experiência que aconteceu aqui no estado de São Paulo, em várias escolas públicas, que eram os ensinos vocacionais, na década de 60, que foi uma coisa que, assim, teve um documentário nos anos 2000 e poucos, que saiu, e aí as pessoas começaram a falar sobre isso, e aí eu também descobri, trouxe para pós. Eu já tinha feito o curso, a gente já estava trabalhando com a Dora, e a gente trouxe isso e achou muito interessante de incluir no curso, e aí, como outras coisas que foram sendo incluídas, né? Então, mas é muito interessante quer dizer, vocês veem que, assim, o Thiago tem essa coisa mais do conceito, dos pensadores que influenciaram Kardec, que influenciaram todo o pensamento da educação, até hoje influenciam, né? E aí eu já vou falar de uma experiência prática de educação no Brasil, nos anos 60, mas que, de alguma forma, a gente consegue linkar tudo isso e mostrar aonde as influências dessas coisas acontecem e como que tudo isso se conecta com uma ideia de espiritismo, um espiritismo que é um processo educacional, né? Então, a gente faz sempre esse link. Inclusive porque, quer dizer, nós trabalhamos a ideia de uma educação ativa, emancipadora, e educação não apenas no sentido da educação na escola, né, da educação escolar, mas a educação como um projeto existencial. Aliás, o próprio Comênios, o Tiago pode falar, né? Nós temos 2 professores que falam de Comênios, o Tiago e o Luiz Colombo, que é meu irmão, que fez também um mestrado sobre o assunto. Mas o Comênios, ele falava da escola permanente, da escola desde o ventre materno até a educação para a morte, né? Então, tinha essa visão de que a educação é um processo contínuo, e ele falava até da educação além da morte. Olha só que homem, no século XVII. Tiago, fala alguma coisa sobre isso. Sabe, Dora, eu acho que existe a gente hoje olha para a educação como um processo tão disseminado, né? A gente hoje batalha para garantir uma educação de qualidade para todas as pessoas, indistintamente. Então, se a gente já tem hoje no Brasil uma quase universalização do acesso à escola, né, a gente ainda está longe de uma universalização da permanência na escola, né? A escola, quando eu falo da escola, especialmente o ensino fundamental, porque o ensino médio está chegando, agora tenhamos, assim, com obrigação de que até o ensino médio seja para absolutamente todas as pessoas. Mas se nós estamos com isso, que é uma questão hoje nossa, ou seja, como é que nós garantimos acesso e permanência para uma educação de qualidade para todos, isto é algo muito recente na história da humanidade, né? Então, pensar que escola é para todos não é algo, não é algo antigo, né? É algo muito recente. E quando o Comênios está olhando para o seu entorno e percebendo que a escola está nascendo e crescendo, e olha, isto é para todos, ele enxerga isso de forma, 2 coisas fantásticas. Primeiro, ninguém pode ficar afastado desta grande chave para mudar o mundo e mudar a vida, né? Ele enxergava que o mundo precisava de mudanças. Então, essa é uma grande chave para mudar o mundo, né? A educação para todos. Né? E outra coisa é enxergar que esse processo não era de um determinado momento, não era só para um pedacinho da vida humana, era para toda a vida humana. Né? Então, ele está olhando para isso que está nascendo daquele momento, né? No início da modernidade, a escolarização começa a crescer, se difundir como algo que é relevante para essa sociedade, e ele percebe, gente, isso não pode ficar em poucas pessoas, tem que ficar para todas as pessoas e para a vida toda. Né?
E esse para a vida toda, quer dizer, não é só uma coisa de estar na escola a vida toda, o que pode implicar, sim, em alguns momentos, até estar de fato em alguma instituição, em algum curso, em algum momento como a gente estamos aqui para poder vivenciar uma nova experiência de vida. Então, o que é um curso de pós-graduação no nosso mundo hoje? Poxa, eu vou pegar um determinado momento da minha vida, preciso fazer uma pausa para olhar para mim mesmo, uma pausa para reconstituir os meus modos de pensar, a educação que eu estou fazendo, a minha própria educação, as pessoas com quem eu convivo, e esse momento é significativo para a gente poder parar e dizer, gente, para, né? E o Comênio já viu isso lá no século XVII, quando ele fala, gente, a cada momento da vida a gente precisa de algum tipo de aprendizado, né? A gente não para de aprender, por isso eu acho fantástico a gente poder ter um momento da vida para parar, espera um pouquinho, é hora de eu fazer uma pausa nesse ritmo louco que a gente está vivendo e saber, será que eu estou fazendo as coisas como eu quis fazer, como eu quero fazer? Eu acho isso fundamental nesse momento. E eu acho que é interessante porque, nesse sentido, o Comênios combina inteiramente com a visão que nós temos do próprio Espiritismo, que o próprio sentido da vida é um sentido pedagógico, né? Quer dizer, nós estamos no mundo para o nosso aperfeiçoamento, nossa evolução, e isso é um processo educativo, né? E aí a gente arranca essa ideia muito disseminada, muito, às vezes, arraigada no movimento espírita, de a reencarnação ser uma coisa punitivista, né? Uma coisa de resgate, de autoflagelação, de culpabilização, né? A gente entende que é um processo educativo permanente, né? E assim como Comênios dizia que a educação tinha que ser permanente desde o ventre materno até a educação para a morte, e para além da morte ele falava em academias celestes, olha esse homem, no século XVII, né? Então, nós entendemos também, né, que o processo educativo é permanente para o espírito, porque esse é o próprio sentido existencial, né? Quer dizer, nós estamos aqui para isso, estamos num processo que vai levar à eternidade, né, para nós atingirmos as nossas plenas potencialidades, né, o desenvolvimento pleno de nossas potencialidades. E aí, essa é a essência mesmo da pedagogia espírita, entender isso, né? Entender esse projeto, quer dizer, que é pessoal e coletivo, de aperfeiçoamento e de educação, né? Porque também a gente tem que pensar no coletivo, nós não estamos só isolados no mundo, né? Por isso também que o curso de Pedagogia Espírita tem também uma parte de Espiritismo e Sociedade, de entender como que o Espiritismo propõe as reformas sociais, as mudanças da sociedade, porque não é só para a gente querer salvar a si mesmo, né? Mas tem que tentar mudar o mundo, né? E a educação muda o mundo, mas nós mudamos a educação e somos mudados pela educação e somos mudados pelo mundo, é tudo dialeticamente interagindo uma coisa com a outra, né? Então, é por aí. A ideia de amai-vos e instruí-vos, né? Que é uma coisa forte, né? As pessoas têm isso na ponta da língua, né? Que é uma coisa do Kardec e tal. Mas se você lê na chave só do indivíduo, né? Quer dizer, o indivíduo vai se instruir, ele tem então ele sozinho ir se instruir e ele tem que aprender a amar, mas a frase não é essa, né? Quer dizer, amai-vos entre tu, é o coletivo, aprenda com os outros também, né? E instruí-vos instruam-se entre vocês, quer dizer, não adianta você sair para se instruir se as pessoas não têm condição de se instruir, é preciso lutar por um mundo em que as pessoas todas tenham condição e possam se instruir umas às outras, porque essa é a ideia ampla que a frase, né, que está contida na frase. Então, essa leitura coletiva do Espiritismo que a gente tanto insiste, né, que é necessária, é uma coisa que a gente faz muito também no primeiro ano do curso, né, que é um outro olhar para o corpo, né, de ideias que o Kardec nos entregou para entender, então, uma dimensão coletiva mesmo, né, e aí, a partir daí, pensar a educação e projetos de educação e coisas mais concretas, né, mas a premissa é essa, né? Eu fico sempre pensando assim, veja, como é que está o mundo que a gente está vivendo hoje, né?
Às vezes a gente está incomodado, né? Às vezes a gente está só incomodado e não se dá conta que a gente está, em geral, muito adormecido, né? De certa maneira, a gente está buscando, quando, por exemplo, faz uma live como essa, e quando busca aproveitar os recursos tecnológicos para poder fazer com que as pessoas tenham acesso a um espaço de formação, né? Um espaço de formação e troca, a gente está justamente buscando enfrentar o mundo da dormência, o mundo do não fazer nada, o mundo da dopamina, né? O mundo no qual tudo se resolve com mais um joguinho. Então, assim, conseguir perceber que a gente está dormente nesse mundo, conseguir perceber que a gente precisa mexer nesse mundo. É algo que o Comênio já nos inspira há muito tempo, né? Quando ele fala, o mundo precisa de uma reforma, o mundo precisa ser modificado, o mundo precisa ser transformado. E ele está dizendo que está tudo errado. A gente está gastando energia. Um dos últimos textos, eu não vou adiantar a aula aqui, né? Mas um dos últimos textos que o Comênio escreve na vida, que é aquele seu texto, que é quase como o seu legado, quase como a herança que ele quer deixar, que é um texto pouco conhecido, chama O Único Necessário, numa tradução possível aqui para a língua portuguesa. Ele fala, gente, a gente está gastando energia com bobagem e perdendo tempo daquilo que é necessário. Utilizando aquela imagem de Marta e Maria, né? O que é o necessário? Você está aí cuidando de um monte de coisa e perdendo a chance, né? Aquela coisa, Jesus está na tua casa e você está lavando louça, é a última chance, perca o momento, né? É um pouco essa imagem. Então, o começo vai nesse texto diz assim, gente, você está perdendo tempo, a chance é essa, né? Então, é um pouco isso que eu acho que é o espírito dessa oportunidade, né? A oportunidade da gente parar para dizer, vamos parar com essa dormência. O mundo não está para quem está dormindo. Assim, este mundo da dormência é um mundo que tudo para, né? E a nossa chance de estar no mundo é uma chance de fazer a diferença. Fazer a diferença é acordar para esse processo formativo, que é individual e coletivo sempre. É impossível. E acho que esse é um dos pontos que, quando a Dora Maurício falava, eu falei, gente, é impossível a formação do eu sem a formação do outro, né? A gente se forma em conjunto. É impossível eu aprender sozinho, né? Você costuma dizer assim, para que serve eu aprender uma coisa nova se não for para aprender com o outro e compartilhar com o outro, né? Eu só me tornei professor por causa disso. De nada adianta ser uma coisa para mim. Exatamente. Tem aqui uma pergunta, Maurício, você quer pôr na tela? Na tela. Bom dia, amigos. Atualmente sou facilitador do ESD em uma casa espírita federada. De que forma poderia contribuir na construção de uma nova forma de enxergar o estudo da doutrina espírita? Marcelo, bom dia. De muitas formas, né? Nós temos uma visão bastante crítica em relação a essa apostilação, esse apostilamento do espiritismo pelas federações, né? Nós procuramos um pensar livre, crítico, um estudo participativo, em conjunto, dialógico, né? E que também tem uma visão histórica do próprio espiritismo, né? O espiritismo não é uma revelação religiosa fechada, acabada, né, que nós temos que olhar como algo sagrado, intocável, mas é uma construção histórica de que nós estamos participando, e nós temos que ter uma visão do espiritismo no século XXI, né? Então, nós temos um movimento institucional espírita no Brasil, ainda predominantemente muito conservador, muito religiosista. Nós não somos contra a ideia de que o espiritismo também seja uma forma de espiritualidade, preferimos usar essa palavra espiritualidade, porque a palavra religião está muito conectada com igreja, com hierarquias, etc. Então, não negamos esse aspecto espiritual do espiritismo, sem dúvida, nós fazemos prece, nós acreditamos em Deus, enfim. Porém, é preciso que o espiritismo tenha uma visão mais inserida no século XXI, né? E é isso que nós procuramos também fazer na pós, em diálogo com as filosofias antigas e contemporâneas, e promovendo um entendimento também histórico do espiritismo, do seu contexto, etc.
coisa que, em geral, nos estudos institucionais da Federação e outros que existem por aí no movimento espírita, não é feito, né? E por isso nós somos uma universidade livre, né? Os nossos professores não são palestrantes espíritas, não são pessoas que estudaram, que leram meia dúzia de livros e vão fazer uma palestra sobre espiritismo. São todos mestres, doutores, pós-doutores, e que falam a partir de suas especialidades, porque isso é uma universidade, é uma maneira de estudar espiritismo de forma mais consistente, mais profunda. Espiritismo e educação, né? Porque nós estamos também percorrendo esse caminho da educação, né? Então, é justamente isso, e eu cito Herculano Pires, que no livro dele, Pedagogia Espírita, ele fala da necessidade que nós teríamos, inclusive, de ter faculdades de espiritismo, né? Porque a ideia é tornar o conhecimento espírita contextualizado, dialogado, consistente, pesquisado, né? E como nós temos hoje várias pessoas, vários pesquisadores, mesmo, por exemplo, vou citar aqui algumas pessoas que fazem parte do seu curso que já fizeram, ou no nosso curso, que já fizeram ou fazem, ou estão fazendo teses de mestrado e de doutorado que são trazidas para o curso, né? Por exemplo, o Alessandro, que não veio hoje, que fez sobre Eurípides Bassanufo, a Samantha Lodge, que é doutora em educação, que fez sobre Anália Franco. Temos, por exemplo, a Célia Ribas, que fez um mestrado e doutorado sobre o espiritismo, que dá aula para nós. Temos a Litza Morim, que já fez, que aliás foi orientanda do Tiago, com uma dissertação de mestrado sobre pestalose, e agora está fazendo doutorado na USP sobre espiritismo, né? Então, vejam, são pesquisadores que vêm falar a partir de uma perspectiva muito mais profunda e consistente do próprio espiritismo, né? E todas essas pessoas são espíritas, né? Temos também professores que não são espíritas, que também precisamos dialogar com eles. Mas esses que eu citei são espíritas, então são pessoas espíritas que estão fazendo pesquisa na universidade a respeito dos temas que nos interessam, né? Isso é uma visão mais avançada do que seria a relação entre espiritismo e ciência, né? Porque o que ficou marcado no século XIX, que é da onde tira-se, né, a maior parte das ideias, é um espiritismo-ciência que quer provar a existência do espírito, né? E isso é muito, se for só isso, é muito pouco, né? O espiritismo como fenômeno social, o espiritismo como fenômeno histórico, ele tem que ser lido a partir de um olhar da ciência da história, da ciência da sociologia. E é isso que a gente traz para o curso, né? É um espiritismo ciência concretamente, assim, né? Nos moldes do que está sendo produzido hoje em relação ao espiritismo. Então, isso é também um a mais em relação a essas formações das federações, das federativas, que não têm essa leitura, não tem essa compreensão, e tratam o texto do Kardec como aquela coisa única fonte, ou então colocam em volta do texto dele textos psicografados e tal, de livros de romances e de coisas do tipo que, assim, não tem ciência naquilo. Aquilo são opiniões, visões de espíritos, né, visões individuais de espíritos, e isso, né, é tudo, assim, não passa por um crivo mais crítico, né? Então, isso a gente debate tudo isso no curso, questiona. Tiago, fala alguma coisa a respeito, e depois que você falar, Tiago, Maurício, fala um pouco sobre as inscrições, sobre a duração do curso, essas coisas mais, digamos, práticas do curso, né? Diga, Tiago. Eu quero dizer que fazer ciência é trabalhoso, né? E aí a gente, às vezes, fica com uma imagem de que, assim, de que estudar espiritismo de qualquer maneira é fácil, fazer um conjunto de leituras e tudo bem, né? Ou é ler alguns textos como se isso fosse, quer dizer assim, apenas ler o conjunto de textos e ficar sistematicamente lendo o mesmo conjunto de textos faz de você alguém que está estudando isso de forma intensa e aprofundada. Eu acho que uma das coisas que essa pós faz é romper com a ideia de que entender o espiritismo é apenas um conjunto sistemático de leituras e orações cotidianas,
né? E faz perceber que, assim, não dá para ficar isolado no seu canto e achar que você é o dono da verdade. É um espaço de leitura e estudo sistemático do mundo, né? O espiritismo não é uma coisa específica do mundo. O espiritismo assim, é a ação dos espíritos no mundo. Os espíritos estão todos no mundo. Assim, sabe aquela coisa assim, no sentido do espiritismo não é uma segregação. É um espaço de conversa entre absolutamente todos. Senão, não seria um trabalho coletivo, né? Acho que esse é o ponto-chave, enxergar que esse trabalho coletivo é um trabalho de todos. E se é de todos, é com todas as leituras, com todas as formas de pensar. Afinal de contas, a gente precisa de uma formação que não seja apenas a da repetição. Muitas religiões foram construídas com base na repetição reduzida, na repetição daquilo que você merece repetir, sabe? Aquela coisa assim, você só pode ter acesso a esse conteúdo e você fica repetindo isso e tudo bem, como se esta fosse a verdade, né? O que essa aposta se propõe a fazer é outra coisa, muito pelo contrário. Inclusive, é muito trabalho, né? Trabalho, estudo sistemático para você sair desse lugar de não, é só ler uma outra coisinha, assistir 2, 3 vídeos e está tudo certo. Muito pelo contrário. Exato. E eu acho que é interessante também citar que essa construção coletiva também se faz com os próprios alunos da pós, porque todas as aulas são bem dialogadas, né? Nós tínhamos, até antes da pandemia, os nossos cursos presenciais, né? Mas atualmente, depois da pandemia, agora vai ser inteiramente online. Nós estamos aí com um projeto de, em 2024, talvez retomar de forma híbrida, presencial e online, né? Vamos ver se a gente consegue, porque eu sinto falta do presencial. Mas conseguimos, apesar dos pesares, né, da pandemia e de tudo que nós passamos, né, que foi uma coisa bem difícil, né, para toda a humanidade, isso é uma coisa que toda a humanidade compartilhou, nós conseguimos manter o contato humano mesmo online, né? Então, são aulas participativas, acolhedoras, e há pessoas, isso também foi uma coisa positiva, porque pessoas participando de vários lugares do Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, né? De Belém do Pará, a Santa Catarina, todo mundo participando, e pessoas fora do Brasil, né? Então, por exemplo, agora nessa turma nós já temos pessoas inscritas de Portugal, temos pessoas inscritas dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa positiva, né? Porque também a gente consegue também ver outras visões, outras participações que são bem interessantes. Maurício, você não quer contar um pouco? Então, então as inscrições estão abertas. O curso vai começar no dia 25 de fevereiro, tá? Daqui um mês e uns dias, né? Que é um sábado. As aulas são sempre um sábado por mês, tá? O dia todo. Então, a gente tem um bloco de aulas de manhã, um bloco de aulas à tarde, nesse sábado por mês, né? Todas essas informações, o calendário já está disponível, o calendário de 2023, no nosso site. Eu vou colocar aqui no comentário como que a gente escreve isso, né? O site, como é que escreve. Deixa eu jogar aqui na tela. universidadelivrepampédia.com. Tá? Eu não pus o .com aqui, porque o YouTube às vezes bloqueia quando você põe link, mas é isso, universidadelivrepampédia, tudo junto, .com é o nosso site. Se você não tem BR. Não tem BR. Se você for pesquisar no Google Universidade de Pampédia, provavelmente a primeira coisa que vai aparecer é a nossa plataforma EAD, que é uma outra ferramenta que a gente também usa no curso de pós, ela é auxiliar ao curso, porque todas as aulas do curso são gravadas, elas ficam disponíveis nessa plataforma depois que a aula acontece, né? Junto com outros vídeos, materiais extra, textos, apresentações de PowerPoint e tudo mais. Então, cada aula tem lá um conjunto de, além das gravações, tem um conjunto de materiais e vocês vão ter acesso a isso para assistir posteriormente, rever e tal. Então, isso também acontece no curso. Então, tem essas duas pernas aí, que é o ao vivo, pelo Zoom e tal, e essa ferramenta, que é a plataforma EAD. Mais as inscrições, para vocês saberem o calendário e preencherem a ficha de inscrição, estão aí no universidadelivrepampédia.com.
O curso começa, então, dia 25. A gente ainda vai fazer mais lives, né? Vai fazer uma live no dia 1º de fevereiro com outros professores, para vocês conhecerem um pouco do pessoal que participa do curso. Aí a gente talvez ainda faça algumas coisas no Instagram. Na descrição desse vídeo aqui tem o link direto para a página do nosso site, onde está falando mais sobre o curso. Mas se vocês tiverem dúvidas, eu mando aqui um e-mail, eu também vou colocar aqui na tela o e-mail que eu respondo, que fala diretamente comigo, que é o pampedia@pampedia.com.br. Não sei se o YouTube vai permitir, vamos ver. Se rola, acho que vai. Tá bonzinho, YouTube, temos que agradecer ao YouTube. pampedia@pampedia.com.br, vocês falam comigo, se tiverem qualquer dúvida, e aí a gente vai trocando informações, tá? Então, começa em fevereiro, a primeira mensalidade é em fevereiro, então vocês têm aí um tempo ainda para se inscrever e tal. É isso. E eu queria comentar uma coisa que sempre gera polêmica, mas eu gosto de explicar sempre, para não causar, para as pessoas não ficarem pensando. Tem gente que acha que esse curso deveria ser gratuito, tá? E isto é porque espiritismo não pode cobrar, não pode cobrar mediunidade, não pode cobrar passe, não pode cobrar assistência espiritual. Isso não pode cobrar no espiritismo, claro, segundo a ética proposta por Kardec, ponto. Né? Agora, se a gente publica um livro, gasta papel, gasta gráfica, gasta diagramador, revisor, e tem que cobrar por esse livro, né? A não ser que eu fosse, no caso, por exemplo, bilionária, e eu financiaria tudo e faria tudo de graça, mas não é o caso, né? E a mesma coisa, a proposta da Universidade de Pampédia é uma entidade sem fins lucrativos, que é mantida pela Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, mas nós temos muitas despesas. Este é um curso profissional, os professores são remunerados, o Maurício é remunerado, temos que pagar a plataforma, que também para colocar o curso no ar tem que ser pago. Temos uma outra plataforma que é até mais cara, que é do Vimeo, onde nós penduramos todos os vídeos. Ou seja, nós temos diversas despesas que precisam ser contempladas, né? Então, é uma mensalidade baixa, né? É uma coisa totalmente acessível. Ainda a gente faz um desconto para quem paga até o quinto dia útil, enfim, né? Então, a gente facilita ao máximo, e devo dizer que nunca ninguém ficou sem fazer o curso porque não tinha condições financeiras, tá? Se a gente tem uma boa turma, algumas bolsas ou meias bolsas a gente dá, né? Para as pessoas que de fato precisem, porque às vezes já aconteceu de nós termos tido uma pessoa, muitos anos atrás, nossa, que falou que não tinha, que não sei o que lá, e a gente deu uma bolsa integral para a pessoa, e depois, durante o curso, ela foi viajar várias vezes para fora do Brasil, né? Então, também tem esse tipo de atitude, né? Mas o que também é uma coisa antiética, né? Porque se você pega uma bolsa que você não precisa, você deixa o outro que precisa desamparado, né? Enfim, então é tudo uma questão de justiça e de ética, enfim, de a gente fazer uma coisa que seja bom para todo mundo, que seja justo e bom para todo mundo. E é o que nós procuramos fazer na pós. Para mim, Maurício, você está congelado, né? E você fala alguma coisa. Será que você está fora? Acho que o meu áudio está funcionando. Funcionando, estou ouvindo. Talvez a minha internet esteja meio estranha. Você quer falar mais alguma coisa? A gente está terminando já a nossa live, Thiago. Olha, eu quero convidar as pessoas para as aulas que, assim, eu posso falar das minhas, eu gosto, né? Eu gosto, eu realmente gosto, assim. Tanto, não sei desde quando eu dou aula aqui junto com a Dora, faz tempo já. Acho que talvez o Marcos seja defesa do doutorado, quando a gente ainda tinha uma aula sobre o Jan Hus, né? Então, eu comento brevemente sobre o Jan Hus nas aulas sobre o Comênios, né? Mas, então, assim, meu doutorado é 2010, então já, vamos dizer que tem pelo menos uns 10 anos aí. Tanto das aulas presenciais, vamos dizer 10 anos e tudo bem, 10 é um número redondo. Tanto das aulas presenciais quanto das aulas online. E realmente são experiências muito, muito marcantes, né? Eu posso dizer assim, o trabalho educativo é um trabalho de relação.
Então, eu sei que essas aulas são marcantes porque a gente sai mexido, todos nós saímos mexidos delas, né? Não é uma coisa do tipo, eu nunca saí de uma dessas aulas no sentido, fiz o meu trabalho, eu sempre saí profundamente mexido, né? O que mostra como esse espaço é um espaço de relação, um espaço de construção, um espaço de fazer marcas, né? E o formato de pós-graduação também é muito importante, eu acho que isso deve ser valorizado, né? Ele tem esse formato porque ele se propõe a deixar essa marca num tipo de aprofundamento que não é um curso rápido, não é? Então, assim, para a gente sair mexido, transformado, a partir de um estudo sistemático, e não não é assistir uma palestra, né? Então, assim, eu falo, é algo que é transformador. Então, a transformação implica um trabalho interno, né? Que assim, que às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá assistir um vídeo. Não é só isso, né? E não é isso que a gente está oferecendo aqui. A gente está oferecendo aula de alto nível, assim, né? Com estudo sistematizado, com textos densos, né? É coisa boa. Bom, eu posso falar da minha parte, que eu me esforço bastante para isso dar certo. Mas todos têm essa mesma proposição, Thiago. Mas só quero avisar o seguinte, que apesar de toda essa consistência que nós buscamos, desse aprofundamento, não é um curso inacessível, tá? Não é uma coisa estratosférica que as pessoas não entendem, mesmo porque, segundo uma das grandes personalidades que nos inspiram, que é Comênios, que é Pampédia, Universidade de Pampédia. Pampédia é um termo criado pelo Comênios, que é ensinar tudo a todos, a educação universal, né? E o próprio Kardec também tinha essa mentalidade. Nós precisamos democratizar o conhecimento. E democratizar é torná-lo acessível sem banalizá-lo, sem fazer uma coisa fútil, né, fugidia, mas torná-lo acessível. E é o que a gente propõe. Até tem aqui uma pergunta. Existe o estudo virtual? Nós instituímos, desde do ano passado, da turma 18 e a turma 19 também terá, uma tutoria, né, que está sendo feita pelo Lindenberg Castro, que é formado em filosofia, em psicanálise, é professor, né? E ele é uma pessoa muito interessante, ele dirige, lidera o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, ele já fez a pós, e ele está fazendo uma tutoria, né? Então ele se reúne com os alunos para discutir os temas que foram discutidos na última aula, para aprofundar, tirar dúvidas, etc. Então, instituímos também isso para que as pessoas ainda se sintam mais motivadas a participar e a perguntar e a aprofundar o estudo. Gente, nós estamos terminando aqui a nossa live. Maurício, tem mais algum recado importante? Não, só reforçar, então, que o meu e-mail é esse, que está aí na tela, pampedia.com.br, se tiverem dúvidas. As inscrições estão abertas, o curso começa dia 25 de fevereiro, então tem que fazer as inscrições até lá, quem tiver, né, quem for fazer o curso. E as informações todas estão no site universidadelivrepampédia.com, tudo junto. Mas se vocês não encontrarem, mandem um e-mail para mim que a gente ajuda aí a achar os caminhos. Vamos nos despedindo. Então, Thiago, obrigada pela sua participação aqui. Nós temos a próxima live dia 1º de fevereiro. Que é uma quarta-feira. 20 horas, que outros professores estarão presentes, tá? E vamos ver se a gente marca uma terceira live. Uma terceira, né? Podemos. Thiago, as suas últimas considerações aqui. Agradeço de coração pela oportunidade, saúdo a todos com grande alegria, espero ver vocês aí, acho que é abril, eu nunca lembro quando é a minha. Logo nesse primeiro semestre tem uma aula minha, então já espero ver vocês todos lá, grande alegria. Obrigado, gente. Um abraço a todos e todas, e nos acompanhem, e vocês podem também divulgar esse vídeo aqui para amigos e amigas que vocês pensem que possam se interessar pela pós, para eles assistirem depois, né? Porque vai ficar aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, pessoal.